Viva! Bom dia, boa tarde ou boa noite. O Conceito Econômico é um podcast do Carlos Panzo, conduzido pelo Vítor Hugo Mendes, em que uma vez por mês costumamos a estar em diversas plataformas a analisar um tema apresentado pelo Carlos Panzo no semanário angolano Novo Jornal. E o tema desta semana é o legado econômico e a tragédia de Prometeu. Você pode ler esse texto no semanário Novo Jornal, na edição de 28 de fevereiro de 2025. Panzo, está tudo bem? Como é que foi elaborar este tema com tantos problemas que foram surgindo na sociedade angolana nos últimos 30 dias? Obrigado mais uma vez. É um texto que eu já tenho estado a refletir há alguns meses e decidi fazer um género balanço dos 8 anos de governação do presidente João Lourenço. A ideia foi tentar olhar para aquilo que foi prometido quando o presidente João Lourenço assumiu a presidência da República. Se nós nos recordarmos, o presidente João Lourenço, na altura, deixou claro que o legado do presidente Agostinho Neto teria sido a independência, a libertação nacional, que Zé Eduardo seria reconhecido pela história como o presidente da paz e da reconciliação nacional, e João Lourenço comprometeu-se, assumiu esse desafio de ser o presidente do desenvolvimento econômico. Ora bem, passados 8 anos, podemos começar a fazer um pré-balanço desta promessa, partindo do princípio que o mandato são de 10 anos, né, partido em 2 partes. Partindo do princípio que faltam 2 anos e meio, podemos começar a fazer já aqui um pré-balanço. E é por isso que fazes esta comparação de João Lourenço com Prometeu, sugerindo que a sua promessa de desenvolvimento acaba por estar, o desenvolvimento económico acaba por ser um castigo. Como é que nós podemos enquadrar essa analogia de contextos diferentes, mas pronto, o exemplo pode servir aqui para enquadrar o presidente João Lourenço. Prometeu foi castigado por Zeus, na mitologia grega, foi castigado por Deus por Zeus nesse caso, por ter roubado um poder com a promessa de entregar este poder ao povo, e isto iria permitir as civilizações avançarem com conhecimento e condições de vida. E Prometeu falhou com esta promessa. Então Zeus o condenou a um castigo eterno por ter falhado com esta promessa. E aquilo que nós tentamos fazer e chamar a atenção é a analogia de, nesse caso, quem ascendeu ao poder, ter feito a promessa de querer ficar reconhecido na história como o presidente do desenvolvimento econômico, mas corre o sério risco de ficar visto como aquele presidente que terá falhado com essa promessa. Terá falhado com a promessa de ficar com o milagre econômico que não se concretizou na realidade angolana. Agora, Panzo, economia é matemática. Matemática é uma ciência exata, portanto apresentam-se números e o texto que está no Novo Jornal, na edição de 28 de fevereiro, faz aqui uma relação preocupante do PIB com o desemprego e depois a própria inflação. Ora, vamos falar da eficácia das políticas económicas implementadas pelo presidente João Lourenço nos últimos 8 anos? Primeiro destacar que quando o presidente João Lourenço assume o poder, não encontra uma economia saudável. Vale a pena referir isso mesmo. É importante destacar que haviam desafios importantes que a economia enfrentava. Lembro-me até que houve aqui um episódio em que o presidente João Lourenço se referiu que encontrou os cofres vazios, e depois o falecido presidente Eduardo Santos veio esclarecer que não era bem assim. Sem entrar aqui dizer quem estava a dizer a verdade, o importante é realçar que existiam desafios. Mas reconhecendo que existiam desafios, também havia oportunidade do presidente João Lourenço marcar uma trajetória de desenvolvimento, uma trajetória de crescimento virtuoso que iria levar ao crescimento econômico. E esta sensação era reconhecida pelo próprio, que assumiu este compromisso, mas também para quem estava à sua volta e que podia trabalhar. Eu próprio, na altura, técnico do Ministério das Finanças, também acreditava que tínhamos condições de reverter o cenário. É importante realçar que a economia angolana teve um crescimento acentuado até 2013,
A partir de 2014, com a crise do setor petrolífero internacional, a nossa economia entrou em grandes dificuldades. Vale a pena dizer que nos últimos 20 anos terá sido a economia que mais cresceu no mundo, 2 dígitos. Nós tivemos crescimentos de 2004 até 2010, antes da crise financeira global e internacional, tivemos crescimentos que rondou quase os 20% ao ano. Por quê? Isso por quê? Porque também estávamos a começar de muito em baixo. Estávamos a começar com a nossa base de partida era muito pequena. Qualquer crescimento, percentualmente, dava-nos um crescimento dinâmico muito forte. E isso aconteceu até a crise de 2008, 2009. Tivemos a crise financeira de 2008, tivemos que fazer um programa de ajustamento com o FMI. Voltámos a ter equilíbrio nas contas públicas e começamos a ter de novo um crescimento, já não tão forte quanto antes, mas ainda assim substancial. E é na crise de 2014, a crise do setor petrolífero de 2014, que Angola entra numa trajetória de grande dificuldade. Ou seja, o último mandato do presidente José Eduardo Santos já foi um mandato difícil. Por isso, é importante, quando estivermos a fazer esse julgamento, não dizer ou não partirmos do pressuposto que João Lourenço encontrou um país em boas condições e está a deixar um país mau. Não é verdade. Já encontrou o país com grandes desequilíbrios das finanças públicas, desequilíbrios na balança de pagamentos, mas a verdade é, existiam condições para se fazer muito melhor do que os indicadores que nós temos hoje. E quais são os indicadores que nós temos hoje? Angola cresceu cumulativamente, nestes 8 anos, cresceu no PIB nominal, volta a 16%. Aparentemente é um indicador saudável, mas a verdade é que a população cresceu 22,6%. O crescimento real do PIB foi, na verdade, negativo, 0,3%, ou seja, menos 0,3%. Ou seja, nós não crescemos em termos reais, a economia não cresceu, a população cresceu 22,6%. A inflação acumulada nesses 8 anos atingiu a 150%, ou seja, os preços de 2018 a 2024 subiram 150%. Este é um indicador. A taxa de desemprego, na altura, em 2018, eram de 28%, cerca de 28%, hoje está a 32%, ou seja, cerca de 12%, mais de 12% de crescimento da taxa de desemprego. A taxa de câmbio, que infelizmente, para a nossa realidade, somos uma economia muito dependente ainda das importações. A taxa de câmbio, o que nós precisamos hoje para comprar $1, triplicou. Ou seja, em 2018, nós precisávamos de cerca de 300 mil kwanzas para comprar uma nota de $100. Hoje precisamos de mais de 900 mil kwanzas, 3 vezes mais. Então, são todos esses indicadores que nos mostram que houve aqui uma trajetória de empobrecimento e não de crescimento virtuoso da economia. Portanto, com todos esses números que nos apresenta, o que nós podemos dizer é que há mesmo só um milagre, e só numa realidade como a angolana e a africana é que um governo resiste perante este quadro que nos apresentou. Agora, é verdade que a adversidade é onde emergem os grandes líderes, as grandes figuras. Portanto, quem não vence na adversidade, não sei como é que nós podemos catalogá-la. Estamos a chegar aos 50 anos de independência, neste 2025, a economia angolana continua fortemente dependente do petróleo, mas a conversa da diversificação não é nova. O que é que não acontece? O que é que se passa? Nós continuamos dependentes do setor petrolífero, principalmente na fonte da receita do Estado. Continua ainda a ser uma componente muito forte da receita do Estado. Mas mesmo aqui nesse setor, embora do ponto de vista de transformação, de organização do setor, eu considero que o setor dos petróleos e minas é um daqueles setores que o presidente João Lourenço incitou grandes reformas que vão, na verdade, a prazo trazer resultados positivos para a economia angolana, mas a verdade é que também neste setor houve aqui um decréscimo das exportações. As exportações de petróleo caíram neste período. As exportações totais da economia angolana, dos quais 95% são petróleo, rondavam à volta dos 40 bilhões de dólares ano, hoje são à volta de 35, aqui uma queda substancial, enquanto que as importações se mantêm quase que constante, à volta dos 15 bilhões de dólares ano. Quais são os grandes desafios da nossa diversificação? Falamos isso no episódio 1. Angola sempre foi uma economia monodependente. Para criarmos condições dessa diversificação,
é necessário criar um ambiente de negócio que permita ao setor privado, fora do setor petrolífero, atuar. E o que é requerido? Instituições fortes, desburocratização, é necessário indicadores macroeconómicos estáveis, porque os indicadores macroeconómicos servem como fundações, como bases, como pilares para a construção de uma economia. Ou seja, nós não podemos construir o primeiro andar sem termos alicerces fortes. Nós vamos fazer essa análise relativamente à construção de uma habitação com a economia no nosso país. Vai ser a última pergunta que vou colocar aqui ao Panzo. Mas Panzo, é assim, esta conversa da diversificação da economia não é nova, não é do governo do presidente João Lourenço. O que é que o MPLA não tem conseguido fazer? E o que é que se passa? É uma questão de falta de vontade, é uma questão de capacidade técnica, recursos humanos. Onde é que está o problema? Se é disso que Angola precisa para se desenvolver? Não, eu acredito que o problema não está numa questão de vontade. Acho que todo mundo reconhece que há vontade de diversificar. O que podemos estar perante é uma questão de capacidade técnica de o conseguir. E também de realismo. Nós temos que ser realistas. Nós vamos conseguir fazer tudo. E quando falamos de diversificar, nós também temos que ser seletivos. Temos que selecionar em que setores queremos diversificar. Porque não se pode fazer tudo de uma vez. Não se pode fazer tudo de uma vez, nem podemos fazer todos os setores. Deixa eu dar um exemplo. Em 74, antes da nossa independência, Angola era um dos maiores produtores de café. Sim. O atual maior produtor de café hoje, em 74 produzia 0 de café, que é o Vietnã. Ou seja, se nós hoje assumimos o compromisso de queremos voltar a ser um grande produtor de café, teremos que olhar o que é que o Vietnã fez para que em 74 produzia 0 de café e hoje é o maior produtor de café do mundo. Certamente que a tecnologia é completamente diferente, todo o processo produtivo evoluiu e a pergunta é, será que vale a pena insistirmos em sermos um grande produtor de café? É uma pergunta que nós devemos fazer antes de tomarmos a decisão de que vamos apostar no café. Eu não sei a resposta e os agrónomos os colegas que trabalham com essa área poderão responder. Mas a questão aqui é, nós temos que selecionar os setores. Quais são as nossas vantagens comparativas? O que é que nós temos de comparativo? E nesse caso, dotação de recursos naturais, somos muito fortes em termos de dotação para o setor da agricultura, temos terras, temos água, podemos pensar nisso, mas dentro do setor da agricultura, quais são os segmentos que nós devemos seguir? Na pecuária, será que faz sentido Angola querer apostar na carne bovina? Ou deve-se concentrar numa carne mais fácil de produção? Falta essa visão seletiva. Mas depois também são os conflitos de interesse que muitas vezes gravitam em torno de todas essas situações, com políticos a quererem ser empresários, com uma promiscuidade política. E aqui deixa-me só, Vítor, chamar a atenção, porque nós também temos que reconhecer que nós sozinhos não vamos lá. Pois. Nós temos que criar condições para que quem sabe fazer dessas coisas no estrangeiro olhe para Angola como um destino para desenvolver as suas atividades. Talvez aí nós devemos trabalhar mais para sermos um destino atrativo para quem quer trabalhar. Mas aí, Panzo, é preciso que tenhamos instituições fortes, como começaste por falar, para que as pessoas possam ter confiança e investirem em Angola. Existem 3 pilares essenciais. Instituições fortes, um sistema judicial transparente, livre, e as condições macroeconómicas. Certamente. Bom, nós estamos aqui, vale a pena referenciar isso aos nossos amigos que nos acompanham, independentemente da plataforma em que nos estejam a seguir, a fazer uma análise aqui visual, oral, portanto é um vídeo em que estamos naturalmente a explicar o texto que estamos a mostrar. Esse texto que aqui está foi publicado no semanário Novo Jornal no passado dia 28 de fevereiro, portanto, se você quiser ler este texto, pode procurar por esse jornal. E uma das coisas que você menciona nesse texto é o combate à corrupção e o programa de privatizações, mas você também questiona os seus impactos reais. Essas iniciativas falharam simplesmente, não tiveram tempo suficientemente para produzir os seus efeitos, ou qual terá sido o azar? O presidente, o governo, os governos de João Lourenço tiveram várias iniciativas. Eu selecionei essas 2, mas podia ter selecionado outras.
Porque há outras, por exemplo, destaquei a reforma no setor petrolífero, foi uma reforma muito bem feita. Algum trabalho está a ser feito no setor dos transportes também, que é meritório e cujos resultados a médio prazo também poderemos ver. Destaquei a corrupção, não tanto na comunidade jurídica, não é a minha área de analisar a comunidade jurídica, mas aqui olhando um bocadinho, foi prometido que este combate à corrupção iria permitir recuperar algum capital que tinha sido supostamente desviado de Angola, e esse capital devia ser posto à disposição da economia angolana, portanto, disposto dos angolanos. Ou seja, temos dificuldade em perceber, primeiro, quanto é que foi recuperado. Não há transparência? Temos alguma dificuldade em perceber isso, e daquilo que foi recuperado, como é que ele foi posto à disposição da economia. E isso é que era importante ver, para depois nós podermos mensurar o real impacto desta recuperação de ativos para o povo. Um outro programa que também tem muito mérito, está muito bem desenhado, bem elaborado, com os objetivos bem claros, tem a ver com o programa de privatizações. Ele está muito bem elaborado, é fácil de identificar quais são os objetivos que o governo tem, mas a sua implementação tem resultados paupérrimos. E aqui também, esses resultados paupérrimos estão, na minha opinião, muito associados ao facto de não sermos vistos como um destino de investimento privado atrativo. Porque quando o Estado se dispõe a abrir mão de seus ativos para entregar à economia real, o ideal é que deve fazer isso para quem pode agregar valor. Quem tem capacidade, tem capital, tem know-how, mas tem concursos abertos para que quem tem capital, primeiro, para trazer, mas também, mais importante, tecnologia, conhecimento, e poder pôr aqueles ativos a funcionar para a economia de uma forma rentável, do ponto de vista econômico e social. Mas como Angola não é ainda um destino privilegiado para o investimento de direito estrangeiro, não estranha que o programa de privatizações não tenha produzido efeito. O maior exemplo que nós temos de privatizações passa-se a privatização do BCI para o Grupo Carrinho, e não sei se podemos falar de outros grandes programas de privatização. Pois, mas é exatamente esse tipo de privatizações em que depois maculam a imagem do Estado, porque todo este tipo de situações, dizem os especialistas, os comentadores, que estão eivados de vícios. E isso retira confiança nos investidores. Nos investidores estrangeiros. Aliás, os colegas se nós falarmos com os colegas que estão à frente do programa de atração de investimentos, provavelmente vamos encontrar que eles têm grandes dificuldades em motivar, em incentivar capital estrangeiro a investir em Angola, porque Angola ainda é vista como um país que tem esses vícios e que impede, então, a atração de investimento privado. Pois, nós ainda temos 12 minutos pela frente. Depois coloca-se aqui outra questão, que é muitas vezes a relação com os nicheiros, né? Ainda temos o próprio novo jornal trouxe uma peça sobre nicheiros, em que o ministro também quer ter negócio com o privado e muito mais. Agora, Angola tem conseguido resistir, tem conseguido implementar determinados projetos porque consegue financiamento do Fundo Monetário Internacional ao longo desses tempos e também do próprio Banco Mundial, por exemplo. Há outras instituições, o Banco Africano de Desenvolvimento também dá algum apoio a Angola. Eu gostava de perceber se de facto a colaboração com estas diferentes instituições trouxeram muitas vantagens, conseguiu-se aquele crescimento que se perspectivava, um crescimento sustentável, sim ou não? Sim, não, os resultados são positivos. Eu pessoalmente participei, estive muito envolvido de forma direta no primeiro programa que Angola assinou com o FMI depois da crise financeira de 2000 a 2009. Depois houve um outro que eu já não participei, que foi mais recente, já no mandato do presidente João Lourenço. Eu acho que falha, e se nós olharmos para os indicadores econômicos durante a execução do programa de estabilização macroeconómica, nós conseguimos ver que os indicadores melhoram, e é uma melhoria significativa. Mas basta o programa terminar, ou seja, já não estamos debaixo do chapéu da monitorização e do controlo do FMI, pronto, os indicadores voltam a descontrolar-se. E eu sou daqueles, e eu lembro, participei desse debate, quando nós terminamos o primeiro programa do FMI, e isso não é nada que tem a ver só com o presidente João Lourenço, mesmo na altura do presidente José Eduardo Santos, tivemos esse problema, nós fizemos o programa, tivemos bons resultados,
e o FMI nos fez a proposta de uma forma voluntária, sem haver apoio financeiro associado, porque já não havia necessidade disso, mas nós termos um programa de acompanhamento para garantirmos que por mais tempo continuamos a estabilidade. Qual foi a nossa decisão? Não. Já estávamos com a cabeça fora d'água, não havia necessidade de continuarmos com o aperto e controlo do FMI. Ora bem, na verdade, isso voltou a acontecer recentemente já no mandato do Presidente Lourenço. Ou seja, nós próprios, não só os políticos, mas como técnicos, deveríamos também repensar e ver se o programa está a funcionar, por que é que não ficar mais tempo? É verdade também chamar a atenção que o FMI nem sempre tem sucesso. Nós temos a literatura mostra que o FMI falhou em alguns países, a Argentina é um dos exemplos clássicos em que o FMI tem tido pouco sucesso em implementar o programa. Mas no caso da Angola, os 2 últimos programas que a Angola tem envolvido, trouxe sucessos do ponto de vista de indicadores económicos e só pecamos nós por não continuarmos debaixo deste programa que podia ser uma mais-valia para o país. Bom, e vamos então à questão de há pouco relativamente àquele exemplo que você dá no texto sobre a experiência que cada angolano tem ao construir a sua casa, tem que tomar uma série de medidas, e se não tomar essas medidas, depois terá consequências muito difíceis de se lidar. Exato. Não, eu chamo a atenção para entendermos a economia angolana. Eu costumo dizer a economia nós que estudamos economia, gostamos de nos esconder por detrás de modelos econômicos, mas ela é muito simples de se perceber e às vezes nem é preciso grandes conhecimentos para se perceber. E esse exemplo da construção própria mostra-nos exatamente isso. E nós angolanos temos essa experiência. Todos nós que embarcamos na ideia de construir a casa própria, qual é o primeiro passo? Identificar um terreno. E o terreno tem que reunir certas condições de localização, segurança jurídica, e eu tomo a decisão de que é aqui onde eu vou construir. Estou a selecionar os setores onde eu quero apostar. Não, é aqui onde eu quero construir. E a primeira coisa que eu vou fazer uma vez comprado o terreno, criar uma vedação à volta para até me proteger o meu espaço. Estou eu a criar, então, legislação econômica para promover o setor que eu selecionei numa primeira instância. E antes de embarcar na construção, o que é que eu faço? Assim, construo um tanque de água. Por que o tanque de água? Por que é que nós construímos primeiro o tanque de água? Porque é um elemento, é um instrumento que nós vamos precisar para apoiar a construção. Okay? Então, eu começo a criar aqui as condições macroeconómicas. Ninguém vai investir se a inflação for de 25%, 26%. Ninguém vai investir se a taxa de câmbio desse país tem uma depreciação em 2 anos que pode superar aos 200%. Então, eu crio aqui condições para depois então começar a construir. E quando eu começar a construir, começo de onde? Vou começar pelas fundações, porque são elas que vão alicerçar a economia. E quais são as fundações? É os indicadores macroeconómicos. Ou seja, eu tenho que ter os indicadores macroeconómicos presentes. Porque senão, perante uma crise, vem uma chuva, se a casa é construída com fundações que não sejam suficientemente fortes, a chuva leva-nos a casa. Vem-nos uma crise Covid e destabiliza-nos a nossa economia. Veio uma queda do preço do petróleo, destabiliza. Por quê? Porque não temos alicerces sólidos para sustentar a nossa casa. Então, eu costumo sempre chamar a atenção. Quando alguém tiver a olhar para o que é isso de indicadores macroeconómicos, são as fundações da nossa casa. Não é possível construir nem o rei de chão, muito menos o primeiro andar, o segundo andar, se nós não tivermos fundações. E as fundações são os fundamentos macroeconómicos da nossa economia. Agora, pegando ainda no próprio texto, você apresenta aqui as fundações para o crescimento da economia angolana. No texto traz alguns exemplos, são 2 exemplos muito particulares. Gostava que se referenciasse a eles. Há 2 exemplos que nós temos que ter: a sustentabilidade das finanças públicas e as instituições fortes. Nós temos que ter instituições fortes, as pessoas têm que investir em Angola, têm que sentir que há instituições que funcionam, quer do ponto de vista burocrático para a tramitação, mas também de resolução de conflitos, ou seja, o ordenamento jurídico funciona, porque numa atividade económica é normal que vai existir conflitos, mas antes ainda dessas instituições fortes, o próprio quadro macroeconómico. E no quadro macroeconómico, no caso de Angola, a sustentabilidade é as finanças públicas. Porque quer a política monetária, quer a política cambial em Angola, elas estão órfãos da sustentabilidade das finanças públicas. Nós costumamos dizer, entre colegas, tudo passa pela mutamba. Ou seja, o edifício das finanças públicas é a solidez
da situação macroeconómica de Angola. E é preciso ter pessoas com grande capacidade, altamente responsáveis, comprometidas com aquele desafio político que se estabelece para se atingir um determinado objetivo. Carlos, estamos a terminar, eu tenho uma última pergunta. Olhando para o texto, refletindo o texto e a questão de Prometeu, como é que nós podemos enquadrar o Presidente João Lourenço? Será julgado pelos resultados concretos que teve ou que não teve durante este seu período de mandato? Que legado pode ficar marcado na história do país relativamente à pessoa do Presidente João Lourenço no governo? Eu no texto fui cauteloso, não sendo absolutista, dizer que arrisca-se a não de cumprir com a promessa de ficar com o legado de ser o Presidente do Desenvolvimento Econômico. Verdade é, a pergunta que se coloca agora é o que é que ainda pode ser feito? O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer ainda nesses 2 anos e meio que se faz? A minha recomendação seria trabalhar nas fundações, trabalhar nos indicadores macroeconómicos, para que no próximo mandato seja então possível entrarmos numa trajetória de crescimento virtuoso. Mas nos 2 anos e meio que nós temos, é impossível lançar a economia numa trajetória de crescimento. Não com ele, porque ele não pelo menos no hoje a Constituição não lhe permite. Pois, sim. Essa parte da política, qual vai ser o arranjo político, mas do ponto de vista económico, em termos de política, nos 2 anos e meio que nós temos à frente, não será possível entrarmos numa trajetória de crescimento virtuoso. O que é possível fazer? É possível criar fundações para que esta trajetória, mais cedo do que tarde, seja possível alcançar. E ela passa, essencialmente, por resolver 2 problemas. A sustentabilidade das finanças públicas e a política cambial. Nós não podemos viver com uma moeda que hoje acorda com uma taxa de câmbio e amanhã acorda. Ninguém vai construir uma economia... Não há confiança na moeda, não havendo confiança na moeda, não há confiança na economia. E aí não conseguimos atrair o que é, e eu insisto, nós só vamos dar o salto de desenvolvimento se formos capazes de atrair investidores estrangeiros que tragam não só capital, mas mais importante, conhecimento e tecnologia para darmos o salto. Obrigado, Carlos Panzo, por mais esta análise ao texto apresentado no Semanário Novo Jornal, do passado dia 28 de fevereiro. Como nós conseguimos aqui perceber, não há cá milagres. O futuro é hoje e, naturalmente, para que ele seja promissor, há decisões que no presente devem ser tomadas. Obrigado por nos acompanhar, por nos seguir, por comentar e por partilhar este conteúdo. Estamos juntos e até uma próxima oportunidade. No final do próximo mês vamos estar cá para analisarmos mais um tema que é sempre da autoria do Carlos Panzo.